Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui, mais uma ativação na nossa conferência online de ansiedade. Hoje nós vamos trabalhar nossa primeira aula do módulo O Imaginário. O que é imaginário, Otto? Imaginário é um conjunto de repertório cultural que você tem que te sinaliza alguns modelos, algumas fórmulas para você lidar com problemas, com tretas que a vida vai colocando diante de você. Então, por isso que é muito importante a gente ter o nosso imaginário fortalecido para poder a gente ter esses modelos, esses padrões internalizados em nós, para poder a gente conseguir agir, a gente conseguir ter um guia ali, ter um norte ali para agir, para responder a determinadas situações que podem acontecer na nossa vida. Onde é que a gente fortalece esse nosso imaginário? A partir da cultura, né? Então, literatura, cinema, música, programas de entretenimento. Então, nós temos ali algumas ilustrações, alguns modelos dos movimentos da alma humana. Então, nesse módulo aqui, em que a gente está trabalhando sobre ansiedade, sobre amadurecimento de personalidade, sobre integridade, integração, na verdade, de personalidade, então, nada mais fundamental para a gente do que trabalhar o nosso imaginário. A gente está carente, às vezes, perdão, às vezes, de referências no nosso imaginário. A gente está carente, porque às vezes a nossa cultura ela é pobre, ou às vezes a gente não tem um olhar um pouquinho mais cuidadoso para determinadas obras, para determinados programas que a gente assiste. Então a gente às vezes não consegue concluir, interpretar algumas coisas que estão aí disponíveis para a gente na cultura pop. Então hoje nós vamos falar sobre Uma Mente Brilhante, que é um filme aí de 2001, salvo engano, em que é assim fantástico, é um filme clássico, um filme que desde a primeira vez que eu assisti, eu já gostei muito, já assisti esse filme algumas vezes e assisti novamente recentemente para poder a gente trabalhar aqui o nosso exercício sobre ansiedade, tá bom? Sobre ansiedade. Se você ainda não assistiu ao filme, não gosta de spoiler, sai fora, volta só quando você já tiver assistido o filme. Eu recomendo fortemente que você assista ao filme. Pode ser antes ou pode ser depois, mas eu recomendo que você assista ao filme. Se você já assistiu alguma vez, assiste novamente depois de assistir a esta aula aqui, essa nossa ativação, para poder você articular os conceitos que eu vou trabalhar um pouquinho aqui nesses slides. Então, olha só. Nós temos dois princípios que eu vou trabalhar aqui com você acerca de ansiedade. O primeiro é um treino para lidar com o ciclo da ansiedade antecipatória e o segundo é a frustração, aprender a lidar com a frustração das crises que parecem não passar. Então, a ansiedade antecipatória é aquela ansiedade que aparece porque a pessoa ansiosa fica ali vigiando, ela fica hipervigilante após uma crise de ansiedade muito forte. Então ela fica vigiando qualquer sintoma, ela fica ali meio que na expectativa, esperando, né, tendo que ficar atenta a qualquer sinal de uma nova crise, que é para poder fugir, que é para poder tentar evitar essa nova crise. Então a isto a gente nomeia de ansiedade antecipatória. Eu fico vigiando qualquer possível sinal de uma nova crise de ansiedade. Isso aumenta o meu medo e isso, consequentemente, aumenta a própria ansiedade em si. Depois disso, depois dessa ansiedade antecipatória, se a gente tem uma repetição de crise de ansiedade, a gente entra meio que num ciclo vicioso, que é justamente eu vou antecipar, né, ficar ali vigiando qualquer crise de ansiedade nova, né, se essa crise ela chega, eu vou ficar frustrado porque eu não consegui combater, eu não consegui administrar, não consegui evitar uma nova crise. E aí eu entro meio que num ciclo vicioso de ansiedade. Então, com os dois princípios que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, eu espero que você consiga compreender, ajustar e aplicar na tua vida esses dois princípios para você evitar de lidar com a ansiedade antecipatória e de lidar com as frustrações das crises. Então nós temos no filme o John Nash, o Russell Crowe aí bem novinho, e a gente tem essa cena inicial em que o professor dele, né, um professor ali de uma universidade, em que ele está inserido, ganhou uma bolsa ali, o professor dele já vai colocando ali um objetivo alto, o professor está dizendo que a matemática salva guerras, a matemática acaba com as guerras, a matemática salva vidas e tudo mais. Então o futuro da América, o futuro dos Estados Unidos está nas tuas mãos, está na tua mão, você que é jovem aqui, que está iniciando. E aí o John Nash ele é nos apresentado como esse jovem ambicioso,
um jovem que é promissor em seu talento, em sua habilidade com os números, mas também um jovem ali que ele tem uma certa dificuldade social, né? Que ele, é uma cena que ele está falando em que uma professora do infantil ali do primário dele, do ensino médio, dizia que ele era mais cérebro do que coração. E aqui a gente tem essa dicotomia, essa separação. E ele fala que ele não gosta, que ele é meio sozinho e tal, que ele não interage muito. E ele vai dizer que a verdade é que ele não gosta muito das pessoas. E, de igual modo, as pessoas não gostam muito dele, que ele tem uma certa dificuldade social. E esse daí é o professor, que é meio que o supervisor dele. E ele tem aqui, a gente tem uma cena em que ele é inserido de novo, que a gente é apresentado novamente para essa ambição do Nash em ser reconhecido. Então ele tem essa ambição pelo reconhecimento. E a gente tem uma cena em que ele e o professor estão olhando assim um salão ali que parece ser meio que um café, né? Um ambiente que as pessoas vão lá tomar chá, na verdade. E tem um professor mais velho recebendo canetas dos seus pares. E o professor do Nash diz assim: o que você vê aí? Aí o Nash fala assim: bom, eu vejo um reconhecimento. E o professor diz assim: ó, tu não tá vendo direito, tá desatento, tu tem que tentar ver realização em vez de ver reconhecimento. O Nash ele fica muito obsessivo com essa necessidade de reconhecimento e ele fica se pressionando muito para poder ter uma ideia original, para ter isso. Então ele tem essa ambição, ele fica muito nessa natureza ambiciosa. Até que ele tem um insight no cotidiano, ele tem um insight criativo no seu cotidiano. Tá ele e os amigos num bar e o Nash ele tem ali uma descoberta brilhante. Então, qual é a descoberta que o Nash tem? Ele tem o que a gente vai chamar de dinâmica dos governantes, uma teoria que a gente pode dizer uma teoria econômica, né? Ele cita o Adam Smith, em que ele diz que o Adam Smith vai falar o seguinte: o melhor resultado para o grupo vem quando cada participante, cada integrante do grupo faz o que é melhor para si. Ele vai dizer que o Adam Smith está incompleto. Por quê? Qual é o dilema deles? Qual é o problema deles aí nesse contexto social, nessa situação do cotidiano? Eles são um grupo de 5 jovens e tem um grupo de na verdade são 4, porque o Nash ele não vai entrar meio que nessa disputa aí. Então é um grupo de 4 jovens e um grupo de 5 damas, de 5 mulheres. E eles vão tentar ali, tem uma mais destacada que chama mais atenção, que é a loura. Então tem um grupo mais destacado que chama atenção, que é a loura. Então, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar conquistar a loura. Só que o Nash fala assim, bom, se a gente seguir a dinâmica dos governantes, se a gente seguir o que o Adam Smith está dizendo, a gente vai se lascar. Por quê? Porque são 4 rapazes disputando uma mulher, disputando a loura. Então, todos vão dar o melhor de si e o melhor para si, tentando conquistar a loura. Ela, por sua vez, ela vai rejeitar os 5, porque ela vai se sentir muito desejada, né? Então ela vai rejeitar todos os 5, porque todos os 5 vão disputá-los. Depois que os 4, na verdade, depois que os 4 forem rejeitados por elas, vocês vão recuar e aí vocês vão ir atrás das amigas. Só que nenhuma mulher gosta de ser colocada em segundo plano. Então, na hora que vocês forem lá, vocês vão sinalizar para elas que vocês as colocaram em segundo plano e, por sua vez, elas também vão rejeitar e vocês vão ficar de mão abanando. Então, qual é a estratégia? Adam Smith está incompleto, porque se cada um aqui fizer o melhor por si, né, a gente vai entrar numa derrota, a gente não vai vencer nada, avançar aí nesse jogo da conquista e da sedução. Então, Adam Smith está incompleto. Então, qual seria, na verdade, a teoria completa? Seria que o melhor resultado para o grupo vem quando cada integrante do grupo faz o melhor para si e o melhor pelo grupo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a gente deixar um pouquinho a loura de lado, então esquece a loura, e você vai fazer o quê? Cada um aqui vai escolher uma das 4 amigas e você vai chegar até essas 4 amigas. E aí cada um vai conseguir avançar no jogo da conquista em uma dessas amigas. E aí todo mundo sai vencendo, com exceção da loura, logicamente. Mas ele está falando da dinâmica do próprio grupo dele.
Então, em cima desta teoria, né, o Nash ele tem um insight, ele tem essa descoberta, que é essa dinâmica dos governantes, né, que vai ajudar depois ali em várias áreas, e até hoje a galera usa essa teoria do John Nash. E é bom ressaltar que esse filme ele é baseado em fatos reais, né? Na apresentação do filme eu esqueci de falar, mas eles são baseados. Esse filme foi baseado em fatos reais. O John Nash ganhou o Nobel aí em 1994. Então ele tem essa descoberta brilhante, né? Em que parece dar acesso a ele aí algumas regalias dentro da universidade. Ele começa a chefiar um setor dentro da universidade. E aí a gente começa a ser inserido de maneira mais forte a um estresse que o John Nash vai passando. Porque na hora que ele recebe esse cargo, essa responsabilidade dentro da universidade, ele vai sendo chamado até o Pentágono algumas vezes. E a gente é inserido, introduzido em alguns personagens. E aqui já vai um primeiro grande spoiler, se você não assistiu o filme. Alguns personagens são alucinações do John Nash. Eles não fazem parte do contexto real. Lá, só que eles são inseridos de maneira sutil para justamente um olhar desatento de um espectador não perceber isso, né? Então, uma interação que ele tem é meio descolada ali dos outros personagens, da cena real, e um olhar mais desatento acaba não percebendo que são personagens imaginários. Então, o Nash ele vai assumindo responsabilidades, ele vai assumindo tudo isso, e ele vai tendo seu estresse aumentado. Então, como ele tem ali um desejo de ser reconhecido, as alucinações dele vão gerar sempre, ou quase sempre, em torno de um afeto, em torno de um acolhimento e em torno de um reforçamento desse desejo, deste anseio dele em ser reconhecido. E aqui a gente tem um primeiro princípio que você pode aplicar à tua ansiedade, que é o seguinte: a nossa ansiedade muitas vezes ela vai aparecer em expectativas que a gente tem, em pensamentos que a gente tem, em desejos que a gente tem de dar certo alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então isso ativa a nossa ansiedade, assim como também em medos e preocupações. Então quando você for assistir ao filme novamente, se você já assistiu, quando você for assistir ao filme pela primeira vez, comece a imaginar essa interação com esses personagens de oscilação como se fossem a tua ansiedade mesma, tá bom? Como se fossem aqueles medos ali, aquelas preocupações que você tem, que são gatilhos, que são fatores desencadeantes para a tua ansiedade. Então começa a perceber como é que o Nash vai interagir com essas alucinações, porque é assim que a gente interage com as nossas ansiedades. Então isso daqui já é o primeiro passo para você ir percebendo o movimento, para você ir fortalecendo o movimento da alma humana do John Nash e principalmente você ir pegando esse modelo para si. Então percebe que essas interações com essas alucinações, com esses personagens, nesse caso específico, vai reforçar com esse personagem aí que eu estou mostrando, que é o Charles Herman, ele vai o quê? Ele vai reforçar justamente esse delírio de grandeza, essa necessidade, essa ansiedade que nós tem em ser reconhecido. Então, muitas vezes, a nossa ansiedade ela vai reforçar algumas expectativas, ela vai reforçar alguns medos que a gente tem. E o estresse do John Nash é reforçado muito por quê? Porque ele vai assumindo certas responsabilidades, ele vai descobrindo o amor, ele vai se conectando com o amor, apesar dele ser um pouco ou muito antissocial, mas ele vai conseguindo se conectar com a Alicia, né? Jennifer Connelly ali, maravilhosa, pensa numa mulher bonita, senhor. Então tá lá, Jennifer Connelly, e ela consegue alcançar o coração do professor. Ela foi aluna do John Nash em uma sala de aula, em uma disciplina na universidade. Ela consegue alcançar o coração dele, consegue ali fazer com que ele se conecte, né? Então ele casa com ela, né? A despeito de toda a dificuldade de interação social, ele acaba casando com ela direitinho, mas eles conseguem fazer essa conexão, ele consegue fazer essa conexão. E aqui tem uma cena maravilhosa, uma cena clássica que eu quero compartilhar um pouquinho com você. Então olha aí. Can't talk to you about my work, Alicia. I find that polishing my interactions in order to make them social requires a tremendous effort. I have a tendency to expedite information flow.
correct. I have not get a pleasant result. Jamie. All right. I found you attractive. Your aggressive moves towards me indicate that you feel the same way. But still, ritual requires we continue with the number of platonic activities before we have sex. I'm proceeding with those activities. But in point of actual fact, all I really want to do is have intercourse with you as soon as possible. You're gonna slap me now. Então, apesar aí dessa da dificuldade que ele tem, né, socialmente, ele consegue conquistar a Alicia, né? A Alicia fica ali apaixonada por ele, ele percebe que tem essa reciprocidade, né, mas ele tem essa dificuldade, né? Então, ter essa interação social para ele é muito difícil porque ele acelera ali muito o fluxo das informações, ele funciona a partir de uma lógica, desculpa a redundância, muito lógica, muito mais racional. Então qualquer tipo de interação platônica, né, que ali é a conquista, quer levar para passear, quer dar uma atenção, quer conversar sobre assuntos triviais, isso para ele é muito perda de tempo, né? Isso para ele é muito difícil ter essa interação social. Então ele vai, né, aprofundando no amor, ele vai conectando, eles se casam e aí ele vai aumentando a responsabilidade e aí isso vai aumentando o estresse no John. E o que, que acontece? Ele acaba ficando ali enfrentando certas dificuldades para poder lidar justamente com a ansiedade dele, que a gente pode nomear de ansiedade, mas na verdade é com a sua psicopatologia. Então aí mais uma cena fruto desse estresse é a seguinte. Honey? John, please talk to me. Tell me what happened. John, open the door. Come on, open the door. Let me in. Talk to me. Então aí a gente tem o quê? A gente tem uma cena dele depois de passar por por uma cobrança ali, por um momento, por uma situação de estresse gerada pela alucinação dele, ele chega em casa extremamente estressado, né, com os delírios persecutórios gigantescos, muito fortes, quase que reais, visceral, então ele chega muito abalado em casa e ela pergunta, cara, o que foi que aconteceu? Tu já saiu do serviço tem muito tempo, né, e agora tu está chegando aqui assim, e ele não consegue mais lidar com isso. Então isso gera assim uma pulga atrás da orelha dela gigantesca, até o ponto em que ela acessa um psiquiatra, né, ela liga, né, para um psiquiatra, o psiquiatra vai lá e faz uma intervenção com o John Nash. E aqui é um princípio interessante que o psiquiatra vai desconstruindo na própria lixa as alucinações do Nash, porque eles vão compartilhando e ele vai dizendo que existem certos personagens que para eles são reais. E a lixa também acha que são reais, porque é como se um amigo teu te dissesse o seguinte: eu tenho um amigo que se chama Paulo, só que tu nunca conheceu o Paulo, tu só conhece de me ouvir falar do Paulo. Então o psiquiatra ele vai desconstruindo justamente determinados personagens, determinadas situações e falando que são na verdade alucinações do Nash e que o quadro dele, que a psicopatologia que ele apresenta é a esquizofrenia. Ah, então, essa fala aqui que eu destaquei aqui nessas duas fotos para você, ela é extremamente importante até para a gente usar para a nossa estratégia de enfrentamento contra a ansiedade. Né? O psiquiatra ele diz assim, a única forma de ajudar o Nash é mostrar a diferença entre o que é real e o que está na mente dele. Ora, o que é isso se não uma estratégia também de enfrentamento da realidade e de enfrentamento contra a ansiedade, uma técnica de administração contra a ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em pensamentos, a gente fala em medos, e sempre, sempre, sempre
a gente pode utilizar a técnica da racionalização, que é justamente isso, ajudar a mostrar a diferença entre o que é real e entre o que é imaginário, e entre o que é ansiedade, e entre o que é preocupação, e entre o que não está na realidade. Isso é racionalização de pensamento. E o psiquiatra ele vai sinalizando isso para a lixa, né? Ao ponto em que o Nash ele começa a ser acompanhado, ele começa a fazer ali o seu tratamento, ele recebe tratamentos fortes, né? Que à época ainda não se tinha tanta tecnologia assim de tratamento de esquizofrenia, e ele sofre muito, ele fica muito embotado, ele fica encharcado, né? Ele começa a tomar medicação, ele fica ali meio que robotizado, e ele para de tomar as medicações porque isso prejudica o pensamento dele, isso prejudica ali a interação com a esposa dele, ele para de tomar, e aí ele meio que dá uma recaída, ele dá uma recaída aí. E aí a gente vai fazer a aproximação de novo, né, entendendo essa recaída como uma crise de ansiedade, né, dadas as devidas proporções, logicamente. Não estou dizendo que esquizofrenia é ansiedade, nem que ansiedade é esquizofrenia, pelo amor de Deus, não é isso. A ideia é a gente pegar o movimento da alma, certo? Então ele inicia o tratamento e ele percebe, hora ou outra, que ou está prejudicando ou não está dando muito certo, e ele abandona esse tratamento. Ele abandona o tratamento e aí ele tem uma recaída. Tá bom? Então isso daqui é muito comum para você aí que está enfrentando ansiedade. Então isso daqui eu escuto direto no consultório, a galera chegando, abandona, começa a medicação, não continua a medicação, interrompe, começa a psicoterapia, interrompe, né? Desanima porque a crise de ansiedade não passa. Então aí a gente tem um princípio, a gente tem um movimento da alma humana muito característico, né? Que é este de abandonar certos inícios de tratamento. E aqui a gente começa a ter uma virada. Eu recomendo fortemente que você assista ao filme para você perceber como o Nash vai começar a ter um posicionamento diferente. Então ele começa a perceber que as alucinações dele não são reais. Quando ele tem uma alucinação, que é uma garotinha, e ele percebe que ela não envelhece. Ele fala assim, bom, se ela fosse de verdade, se ela fosse real, ela envelheceria. Então ela não envelhece. Então aqui ele começa a ter um distanciamento das suas alucinações e começa a perceber que aquelas alucinações não são a realidade. Ponto. Aqui a gente gera um distanciamento, aqui a gente gera uma compreensão daquilo que ele está passando. E isso é fundamental. Isso a psicoterapia trabalha muito. Mas você pode fazer junto aqui na conferência de ansiedade, a gente está fazendo justamente esses movimentos, esses exercícios, que é para você justamente aprender a compreender isso. Aprender a lidar com o que é ansiedade, né, com o que é realidade, com o que é medo, com o que é preocupação e com o que é real, para poder você lidar melhor com a tua própria ansiedade. Então aqui ele já começa a ter ali um movimento de posicionamento diferente para poder lidar com com as suas alucinações. E aqui são justamente as ilustrações desses posicionamentos. À esquerda a gente tem ele rejeitando aqui o diálogo com uma das suas alucinações, que é um amigo imaginário dele. Ele diz assim, eu não posso mais falar contigo, decidi não falar mais contigo. À direita, nós temos ele se despedindo da garotinha, que é esta daqui, ó. Então aqui você percebe na linha do tempo que ele é um senhor de meia idade, né? Ali deve ter ali os seus 40, 50 anos. Pra cá pra frente, a gente já tem o quê? Já tem ele mais grisalho já com seus 50, 60 anos. E aqui a garotinha continua aparecendo. E aqui a gente tem uma chave também muito forte nesse sentido de que, bom, e se a ansiedade continuar aparecendo? Né? O que eu faço? Eu me frustro porque ela está aparecendo? Como é que eu lido com a recorrência dessa ansiedade? E a gente está aqui no nosso imaginário sendo fortalecido através do posicionamento do Nash, que é a ansiedade, entre aspas, aí, ó, a garotinha, a alucinação, pedindo um abraço dele, pedindo para ser reconhecida, pedindo para ser alimentada, e ele decide não fazer isso, né? Não fazer isso. Então, a partir desses movimentos, ele vai se reinstalando na sua realidade concreta. Tem uma cena anterior a essa, né? Que ele tá ali com a esposa dele, com a lixa, ele fala assim, o que as pessoas normais fazem?
Aí a lista tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ela diz assim: bom, as atividades estão aí distribuídas, basta que você atribui significado a elas. Como, por exemplo, jogar um lixo na rua. E aí o Nash ele vai se reinstalando na realidade. Ele vai se reinstalando na vida concreta. Ele vai jogando lixo, ele vai tomando de conta do filho, ele vai ajudando a esposa, ele vai se reinserindo novamente no ciclo da universidade, ele vai ali socializando mais uma vez. Então ele vai se restabelecendo socialmente, ele vai se restabelecendo na sua vida concreta. E isso, para quem sofre de ansiedade, é maravilhoso. Né? Quantas pessoas eu já não atendi e a gente comemora isso na sessão. Cara, maravilha, que é o que às vezes a pessoa tem crises tão fortes, síndrome do pânico, ela vai se recolhendo, ela vai deixando de viver, ela vai deixando de estar na vida concreta, na realidade, ela vai se fechando ali no seu mundo, cercada de medo, cercada de pânico, e se reinstalar na realidade, se reinstalar na atividade diária, na vida concreta, seja jogar um lixo lá de fora. Né? Quantas pessoas eu já não comemorei quando a pessoa vai lá e me diz assim: ó, Tom, eu consegui andar de ônibus sozinho para vir até aqui a sessão. Velho, isso é maravilhoso. Ó, Tom, eu consegui ir até um mercado, coisa que eu não fazia antes. Isso é maravilhoso. Então essa reinstalação na realidade, na vida concreta, é fundamental, e o Nash ele nos ensina isso. Né? Ele nos ensina que a gente precisa dar esses passos, começando ali com uma atividade que às vezes parece até chata, rotineira, jogar o lixo fora. Depois ele vai ampliando um pouquinho a sua zona de conforto, ele vai ampliando. Cara, perceba isso, assista ao filme. Ele vai ampliando isto, ele vai acessando ali um ciclo social. Isso vai estressar ele um pouco. Tu vai perceber que ele vai ainda ali ter umas crises nesse novo ambiente, né? Nessa tentativa dele se reinserir ali no seu ciclo, ele vai sofrer um pouquinho com isso, ele vai gerar um pouquinho de ansiedade nele, ele vai ter algumas crises ali contra as alucinações dele, mas ele vai conseguindo administrar cada vez melhor as suas alucinações, né? E fazendo aqui a nossa articulação, né? Ele vai conseguindo administrar cada vez melhor a sua ansiedade e ele vai se reinstalando na vocação. Ele vai começar a dar aula, coisa que ele achava uma perda de tempo quando ele era mais novo. Né? Ele dizia assim: o meu tempo é precioso, né? E eu não tenho por que estar aqui dando aula para vocês. Eu não tenho por que gastar meu tempo, desperdiçar o meu tempo se eu tenho uma obra grande, se eu preciso ser reconhecido, se eu tenho essa urgência de ser reconhecido, eu não vou gastar o tempo dando aula. E aqui na sua maturidade ele começa a olhar mais para fora, ele começa a ajudar a sua esposa, ajudar o seu filho, ele começa a dar aula, entregar aquele conhecimento que ele tem. O Viktor Frankl chamaria isso de uma realização de sentido através do valor de criação. Ele está criando ali, está entregando uma obra ao mundo, ajudando os jovens matemáticos, os jovens estudantes a lidar, a aprender melhor nesse universo do mundo, né, da matemática, do número do mundo dos mundos, e ele começa ali a fazer isso. Então, à medida em que ele vai fazendo isto, ele vai fazendo isso, ele vai dando aula, ele vai conseguindo se reinstalar na realidade, ele consegue a realização, que é justamente essa cena aqui que eu quero compartilhar com você agora. They require private funding as such. The image of the Nobel is almost easily. You came here to find out if I was crazy. You find out if I would screw everything up if I actually won. Dance around the podium, strip naked and squawk like a chicken, things of this nature. Something like that, yes. Would I embarrass you? Yes, it is possible. You see, I am crazy. I take the new medications. I still
Então aqui nós temos este movimento do John Nash que é simplesmente maravilhoso. Ele é reconhecido, ele recebe uma indicação para o Prêmio Nobel, aí ele vence esse Prêmio Nobel na vida real, uma história baseada na vida real, Prêmio Nobel de 1994. Ele vence, né? Ele recebe esse reconhecimento depois que ele faz o movimento de olhar para fora, né? Mas principalmente depois que ele começa a lidar com a sua psicopatologia. Então a psicopatologia, este destino psicológico não o determina, certo? Não o determina. E aqui a gente tem um conceito de saúde que eu acho fantástico de saúde mental, que é o seguinte: saúde mental não diz de uma ausência de uma psicopatologia ou de uma condição psicológica. Saúde mental diz justamente em como esse ser, em como este indivíduo se relaciona com esta condição psicopatológica. Em última instância, vai ser a liberdade, vai ser a decisão de liberdade, vai ser a decisão de como eu me relaciono com determinada psicopatologia é que vai definir a minha saúde emocional, a minha saúde existencial. Então o Nash, ele está ali nos ensinando mais uma vez a lidar, vamos dizer assim, com a frustração em ter que perceber a ansiedade aparecendo. Ansiedade entre aspas. Ele vai nos ensinando a lidar com a recorrência daqueles medos, com a recorrência daquelas preocupações, que aqui a gente está articulando com as alucinações dele. Então a alucinação dele, toda vez que você, de novo, toda vez que você assistir ao filme, olhar essas alucinações, tente interpretar como se fossem ali os teus fatores desencadeantes, como se fossem ali os teus gatilhos. Beleza? Então quando começa a assistir o filme a partir dessa lógica, você vai começar a entender como é que você pode se relacionar com a tua ansiedade. Então a gente tem aqui um princípio muito forte em que ele aprende a não alimentar, né, assim como uma dieta, né, alimentar para manter uma vida fisiológica, uma alimentação mais saudável, desta mesma forma ele decide fazer uma dieta para os seus sonhos, para as suas imaginações, né? E ele começa, perdão, e ele começa a fazer esta dieta mental, né? Entre aspas, essa dieta mental, né? Essa dieta de posicionamento psicoemocional. Então é isso daqui que eu quero que você aprenda, é isso daqui que eu quero que você compreenda neste filme, né? Olhando essas alucinações do Nash como se fossem gatilhos da tua ansiedade e conseguindo compreender como é que ele interage, como é que ele responde a estes gatilhos. E aí ele recebe o prêmio, né, Nobel, e ele tem esse discurso aqui emocionante. The equations and logics lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, metaphysical, delusional, and back. I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you. Então nós temos o John Nash no final da sua vida recebendo ali o seu prêmio Nobel, reconhecendo, né, sendo reconhecido, né, mas ele deixou esse reconhecimento de lado numa certa época da sua vida.
Aí ele se dedicou, ele se focou em uma realização. Mas dois princípios que eu quero que você aprenda para poder a gente encerrar, e aqui eu encerro, é justamente de como você vai se relacionar com a ansiedade, mas principalmente treino para lidar com esse ciclo de ansiedade antecipatória, que é essa vigilância, né? Então a gente vai perceber que o Nash, ele vai ali toda vez, né? Depois que ele começa a compreender as suas alucinações, você vai perceber que ele vai ter um certo desenvolvimento em lidar com essas alucinações até que ele consegue, de uma vez por todas, no final da sua vida, não ficar preocupado, não ficar ansioso, não ficar frustrado quando as alucinações aparecem. Né? Então ele vai desenvolvendo uma estratégia mais efetiva no decorrer da sua vida. Preste atenção. Quando você for assistir ao filme novamente, preste atenção já lá no final da vida dele, quando ele começa a fazer esse movimento de reinserção à sociedade, ele vai visitar o amigo dele e ele pede para participar ali do ciclo da universidade. E ele ali ainda está com uma estratégia muito forte para lidar contra as alucinações. Ele bate o jornal na mesa, né, fala assim, para! Então ele ainda está assim, ainda tem uma estratégia meio que tensa ali para ele lidar com as alucinações. E depois, no final, depois que ele recebe o prêmio, a gente percebe que a alucinação está lá, os personagens imaginários estão lá, ele olha, a esposa, a Alicia, pergunta o que foi que houve, tem alguma coisa? Ele diz, não, nada. Então ele já tem assim uma evolução gigantesca em lidar com as suas alucinações. E é para este movimento que eu quero que você preste atenção quando você for assistir ao filme de novo, né? Porque você vai com certeza aprender muito com esses movimentos da alma do John Nash. Então, beleza? Então avalia aí a nossa aula, tá bom? Dê joinha, avalia nas estrelinhas aí, tudinho direitinho. Comente, interage, mande suas dúvidas aí, mande depoimento, tá bom? E principalmente aplique na sua vida, beleza? Então, beijinhos, essa foi a nossa primeira aula do módulo imaginário aqui da nossa conferência online de ansiedade. Tchau, tchau e até a próxima semana.